O que que acontece quando doamos o corpo para estudo? O que que vai acontecer? Tem alguma existiria alguma situação nessa relação quando a gente doa o corpo para um estudo, né, anatômico e essa relação com o espírito? A preocupação aí com relação a esse assunto se prende ao fato de que muitas vezes as pessoas pensam: olha, a gente fica muito ligado ao corpo físico, então, se você vai doar o corpo para uma faculdade de medicina, ou sei lá, de algum grupo de saúde que vai estudar num laboratório as partes do corpo de alguém, isso vai indicar para nós que a pessoa vai sofrer durante o processo da ação dos estudantes sobre o corpo. Então, é muito importante observar que os espíritos benfeitores, eles têm capacidade para desligar as pessoas que estão vinculadas a seus corpos, eles têm poder para isso. Basta que desligue os vínculos, basta que eles desfaçam essas amarrações e o espírito se liberta. Ué, mas se eles podem, por que não fazem? Porque é terapêutico. É importante para o espírito determinadas experiências para que ele reveja determinados conceitos. Então, é muito comum, nas circunstâncias em que o espírito fica ligado ao corpo, que os espíritos que atuam no processo vejam e digam: deixa ele ficar um tempo, porque é importante que ele fique, para que ele perceba que o corpo não tem o valor que ele pensa que tem, que ele não acredite que o corpo é tão precioso como ele acha que é, que os títulos que ele possui sejam tão importantes. Então, eles permitem que alguns espíritos passem pela experiência traumática da permanência junto ao corpo físico, para que aquilo lhes seja um processo terapêutico. Mas, caso haja necessidade de uma desvinculação por um propósito maior do que a questão terapêutica daquele momento, eles podem intervir. E eles intervêm. Você vê aqui, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 13 da obra, existe um momento em que vai acontecer o sepultamento de Dimas. E o corpo de Dimas ainda está cheio de resquícios de fluido vital. E os mentores no cemitério, vendo uma série de entidades interessadíssimas em sugar o restinho de fluido vital que sobrou no corpo de Dimas, eles vão e dissipam esse fluido vital. Ué, então por que não faz isso sempre? Porque depende das circunstâncias de mérito. Então, uma pessoa que de repente desencarnaria e que, em função da sua condição espiritual, poderia necessitar uma permanência maior no corpo, em que os espíritos, dentro de um mecanismo de educação terapêutico, dizem: deixa ele ficar um pouco de tempo, deixa ele sentir isso, para que ele perceba que a vida material não é tudo, deixa ele ficar. Então, ele está assistido dentro de um aparente quadro de desassistência. A forma de assistir é exatamente essa. Como a gente faz muitas vezes assim: olha, você tem um bebê, deixa ele descobrir, vamos ver como é que ele vai fazer, deixa ele fazer. Vamos ver como é que é a criatividade que ele vai ter para poder pegar o que ele quer. Então, ele está aparentemente abandonado, mas os pais estão ali olhando a atitude do bebê para ver o que ele vai fazer. Mais ou menos assim. Então, se alguém vai desencarnar e tem um problema grave do ponto de vista moral que justifique uma permanência no corpo, e esse corpo vai ser doado para um propósito superior de aprendizado, então o que fazem os mentores? Eles então podem perfeitamente desligar o indivíduo e retirá-lo, para que aquela experiência que ele poderia ter, ele não vai ter dessa. E aí ele segue para aprender isso em outros cenários, mas em virtude de um interesse maior, de um bem maior, que seria o aprendizado para mais pessoas. Então, nesse momento, o processo terapêutico dele fica assustado por esse motivo. Mas é razoável a preocupação, considerando que muitos continuam vinculados ao corpo. Mas os mentores têm essa capacidade de desvincular quando assim lhes convier.